Hoje a gente vai ver a continuação das leis de responsabilidade, né? A gente começou ontem a falar sobre as 6 leis da autorresponsabilidade que nos deixam mais, fortes, mais responsáveis, lógico, mas eu digo assim, uma visão melhor de futuro, de quem a gente é, onde a gente quer chegar, né? Assumir as rédeas da própria vida, né? Tomar ali o barco para si. E a gente viu ontem as 3 primeiras. Quem é que lembra? Foi até legal que ontem eu atendi uma pessoa que tá aqui nas lives, né? Não sei se hoje ela tá, mas até a gente falou sobre elas no atendimento, né? O quanto elas são importantes e quanto num relacionamento muitas vezes a gente não segue as leis. Pelo contrário, a gente faz o oposto delas, né? E ontem a gente viu sobre se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. E se é para buscar culpados, busque a solução. E hoje nós vamos dar continuidade, mais 3 leis da autorresponsabilidade, que são as 6, certo? Que é, se é para fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue apenas atitudes e comportamentos. Gente, essas leis, vocês podem até escrevê-las, imprimir, né? Imprimir, colocar na parede, colocar no espelho do banheiro, colocar até no retrovisor penduradinho assim do carro, fazer algo bonitinho, papelzinho bonitinho, pendurar no carro, colocar num lugar onde você vai conseguir ler sempre, numa mesa de trabalho, né, ou até mesmo na cozinha, que a gente sempre tá ali fazendo alguma coisa, enfim. É legal a gente imprimir, a gente coloca na porta da geladeira, né, escreve, ou faz no computador, imprime elas, cola em algum lugar da sua casa, ou do seu trabalho, que você vai ler todos os dias. Por quê? Porque é um exercício pra gente não esquecer. Tem muita gente que muda muito de vida, muda e alcança novos resultados só aplicando as 6 leis da autorresponsabilidade, acredita? Muda mesmo. E quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Por isso que é muito importante eu dedicar a minha energia para mudar a minha vida, tá? E não a vida do outro. Mas isso é assunto para amanhã. Vamos lá? Dar continuidade? Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. O que isso quer dizer? Ele diz assim: muitos possuem o terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando e reclamando ou colocando-se em uma situação de inferioridade e sofrimento. Crianças precisam se sentir amadas e importantes, né? A gente fala isso na disciplina positiva e olha só, ele colocando isso num livro de autoajuda, gente. Crianças precisam se sentir amadas e importantes. Porém, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, elas não obtiveram esse alimento emocional. Um dia, uma dessas crianças adoeceu e quando os pais perceberam que era uma doença um pouco mais grave, voltaram-se por completo para elas. Com carinho, atenção, cuidado, o que na compreensão infantil era justamente o amor que ela tanto almejava. Passaram-se dias, ela ficou saudável e mais uma vez as coisas voltaram ao normal. Os pais já não tinham mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebia mais o amor deles. A repetição desse ciclo deixou um aprendizado inconsciente na criança. Olha só. Quando sofro, fico doente, debilitada, passo a ser amada e querida, mas quando estou de boa e sã, ninguém liga para mim. Olha isso, gente. Então, muitos de nós crescemos, ficamos adultos racionais, porém, aquela criança continua aqui dentro, né? Continua lá dentro, querendo atenção e carinho, querendo se sentir importante e amada. E para conquistar amor, o caminho já foi aprendido na infância, basta sofrer ou mostrar que está sofrendo, que nessa lógica as pessoas prestarão mais atenção, cuidarão e darão mais carinho. E isso costuma até ser verdade, porém, por um curto espaço de tempo. Dessa forma, esse adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e levar a sua existência ao declínio. Mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que sua vida é muito difícil. Relatará como as coisas estão complicadas em casa, as contas atrasadas, carestia e sofrimento, abandono e assim por diante. Se você de fato quer chamar a atenção, ser querido, amado e admirado, viva como um vencedor. Haja como um vencedor, fale como um vencedor, que da sua boca saiam palavras de vida e construção.
Ninguém consegue atenção e carinho por um longo período falando de sofrimentos e angústias, a não ser que a outra pessoa também seja cometida no mesmo mal, que é a auto-vitimização. Aí, serão duas pessoas debilitadas emocionalmente, servindo de muleta uma à outra. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu já expliquei isso numa live, se eu não me engano, né? Existem crianças que adoecem muito. Por quê? Vários fatores, tá? Mas um deles é, quando ela tá doente, ela tem pais diferentes. Então, quando eu tô doente eu posso mais, quando eu tô doente eu como mais doce, quando eu tô doente eu assisto mais TV, quando eu tô doente eu tenho mais carinho, quando eu tô doente minha mãe não trabalha, quando eu tô doente meu pai brinca comigo. Entende? Quando ela fica doente, ela tem tudo aquilo que ela sempre quis. E aí o que acontece? Uma vez ela ficou doente de verdade, por N motivos. Aí ela teve isso. Depois ela ficou doente de verdade, porque criança fica doente, não é? E aí ela teve isso de novo. E aí quando ela tá saudável, ela não tem. Quando ela tá saudável, os pais não deixam, os pais não ficam, os pais não são prestativos, os pais não dão atenção, os pais voltam para a rotina de sempre. O que acontece com o cérebro? A criança pode fazer a falsa interpretação de que para ela receber atenção, ser amada e ser cuidada, ela precisa adoecer. Ela precisa se sentir mal. Então é aquela criança que vai somatizando, interiorizando as coisas. É uma depressão já na infância. E aí o que acontece? Quando a gente se torna adulto, a gente nem sempre vai adoecer, mas vamos nos colocar no posicionamento de vítima. Então tudo pra mim é mais difícil, eu não tenho oportunidades, ninguém me entende, eu sempre sou aquela que mais sofro. Por quê? Eu aprendi que o amor é dado através do sofrimento. Quanto mais eu me mostrar debilitada e incapaz, mais eu vou receber, mais eu vou ter de atenção, mais eu serei admirada e valorizada. Só que é uma briga interna muito constante, porque ao mesmo tempo que eu não quero ser assim, eu quero ser assim. Entende? Existem duas partes dentro de mim. Uma que diz que isso não vai dar em nada e a outra que diz que sem isso eu não vou conseguir ser amada. E aí existe até um recurso da PNL que a gente aplica para conversar entre as partes, né? Onde a pessoa fecha os olhos e a gente trabalha as partes, né? Para reconhecimento delas, tomada de decisões, enxergar a atitude positiva, né? A intenção positiva de cada uma das partes e mudar padrões, certo? Mas por que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Que se fazer de vítima é uma falsa interpretação de reconhecimento. Sim, quando você tá sofrendo, quando alguém, né, tá tentando te ajudar de alguma forma e tá sensibilizado pela tua dor, realmente você tem atenção, as pessoas olham pra você, tudo isso funciona, mas não dura. Logo você será rotulado, né? Logo as pessoas se afastarão de você, porque ninguém aguenta conviver por muito tempo com uma pessoa que é sempre vítima das circunstâncias e dos outros, ok? E aí quando você se vê, mesmo sofrendo, mesmo debilitada, está sozinha. O que acontece? Acaba tendo amizades superficiais, relacionamentos superficiais, porque não dura muito tempo. É um ciclo que passa e vai embora. Passa e vai, as pessoas passam por você e vão embora. Isso alimenta a tua crença de que ninguém gosta de você, de que você não é amada. E aí acentua, se não é consciente, acentua a tua vitimização. E aí você continua cada vez mais vítima para que outras pessoas ou até as mesmas possam realmente olhar para você. Você conhece gente assim, que às vezes tá doente e você nem acredita que tá mesmo? Já viu gente assim? Que a pessoa fala assim, não tô bem hoje. Você nem acredita que você não tá bem, porque não tá bem nunca, sabe? Aí você fica meio assim, não sabe. Aí um dia essa pessoa adoece de verdade, você não dá bola. Por quê? Porque ela nunca tá bem, né? Ela sempre tá com algum problema, nunca ela é feliz 100%. Sempre tem alguém que a fez se sentir mal. E isso faz com que as pessoas se afastem, não acreditem mais, não valorizem você. Então, se você conhece gente assim, a gente tem que entender que eles têm uma criança ferida lá dentro, né? Que busca amor e reconhecimento através do sofrimento, que não se sente capaz, que só entende que, claro, né, gente? Nem sempre a crença é adquirida porque você ficou doente e você recebeu atenção. Às vezes foram por outros motivos. Às vezes você demonstrou mesmo uma vulnerabilidade para alguém na infância, na adolescência e teve uma atenção maior. Isso teu cérebro registrou que quando você se mostra frágil, indefesa, sofredora ou sofredor, você tem o reconhecimento das pessoas. Então, esse aqui foi um exemplo sobre, né, a criança doente. Mas as pessoas que são assim, a gente tem que enxergar uma criança interior lá dentro, ferida lá dentro, tá? Que tá buscando reconhecimento do jeito errado.
E aí nunca vai prosperar, não vai sair disso se ela não se conscientizar, tá? Então, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Você nunca vai mudar uma vítima. Entenda isso, tá? Você nunca vai conseguir mudar uma pessoa que é vítima. Não tente mudar. Débora colocou, minha irmã e meu pai são assim. Você nunca vai conseguir mudar sua irmã e nem mudar o seu pai, porque nós não mudamos as pessoas, nós mudamos a nós mesmos. O que a gente pode fazer é enviar esse vídeo para eles, tem tantos outros de outras pessoas, até o próprio Paulo Vieira deve ter vídeo no canal dele, não sei, só pesquisar, que fale sobre essas coisas. A gente pode começar a enviar, assiste isso aqui, assiste aquele ali, mas tentar mudar, falar para ela assim, para de pensar assim, sai disso, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque ela vai se sentir cada vez mais desvalidada quando você apontar o dedo que ela tá errada, entende? O que ela precisa é de amor, o que ela precisa é de reconhecimento da própria dor. Então ela tem que entender onde é que ela interpretou que para ser amada, aceita, ela precisa sofrer, ressignificar isso, ou pelo menos entender isso e tomar a decisão de agora ser diferente. Porque, gente, quem foi vítima a vida inteira, quem viveu nesse papel por muito tempo, não foi um realizador, tá? Não foi não teve muitas conquistas na vida por si próprio, certo? A vida foi meio que no piloto automático, foi conseguindo as coisas meio que nem sabe como, tá? Então essa pessoa se imaginar no leme lá, tomando o barco para si, dirigindo a própria vida, assusta ela, tá? Porque ela passou um bom tempo esperando dos outros, né, se colocando atrás dos outros, querendo que os outros façam por ela, tá? Então é muito difícil para ela agora tomar as rédeas da própria vida e achar que isso é a solução, mesmo porque ela não se sente capaz, entende? Então você não muda o outro, você precisa mudar a si mesmo e esperar que a tua mudança, né, seja o reflexo para que os outros também queiram isso para as suas vidas. Então, se você é essa pessoa hoje, se você se vê às vezes numa posição de vítima, se você sofre com a tua dor, se você gosta de falar do teu problema para as pessoas, e se você, né, seja no seu casamento, se você se vê como sofredora porque teu marido não é do jeito que você queria, ou tua esposa não é do jeito que você queria, seja no teu trabalho, que você se vê como vítima porque o teu chefe não te valoriza, né? Seja na tua família, se você se vê como vítima porque você não dá conta das suas crianças, saiba que se colocar diante desse vitimismo não vai mudar as circunstâncias da tua vida. Você não está se responsabilizando pelo teu casamento, nem pelos teus filhos, nem pelo teu trabalho. Ah, Gabi, mas eu não tenho, né? Eu queria que meu marido mudasse. Como é que eu vou fazer se ele não muda? Ainda assim, eu tenho sim ferramentas para mudar a mim e trazer ele comigo. Claro, eu não vou mudá-lo. Se ele não quiser, o casamento vai ter duas soluções. Ou o divórcio, ou o reencontro, né? A reconexão. Por quê? Se eu ficar apontando o dedo pra ele, se eu ficar acusando ele disso ou daquilo, ou se eu ficar me defendendo o tempo todo, ou me vitimizando o tempo todo, dizendo que ele não me valoriza, que ele isso, que ele aquilo, eu não vou fazer ele mudar, porque eu estou apontando as falhas que para ele não é consciente, então vai virar uma disputa de poder e isso vai desconectar o casal cada vez mais. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender que toda a comunicação dele tem uma necessidade defendida por trás, né? E quando eu me defendo, também tem uma necessidade minha defendida por trás disso. Eu preciso entender que sou eu que sou responsável pela minha necessidade, mas eu posso comunicar para ele que quando ele faz o que ele faz, ele fere isso em mim. E eu posso dizer para ele, por que você está dizendo isso? Né? Você não se sente cuidado, você não se sente valorizado, o que eu poderia fazer então para que você possa se sentir? Quando eu começo a fazer isso dentro de um relacionamento, eu mudo o quê? Aquela situação de atrito, de briga, de conflito o tempo todo. E aí eu trago uma reflexão tanto para mim quanto para o outro. Gabi, mas é desafiador? Sim, é desafiador, mas garanto para vocês que o resultado disso é muito melhor do que a briga, do que a disputa, do que querer enfiar a goela abaixo do marido a tua opinião ou a do marido para a esposa. Isso não vai funcionar, certo? Dentro do teu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, meu chefe não me reconhece, eu não sou valorizada, de duas umas. Ou você peita teu chefe, fala para ele o que você espera, mostra o teu trabalho e vê o que ele vai te dar de resposta, ou você faz teu currículo, manda para outro lugar, pede demissão e cai fora. Se você não é feliz, a responsabilidade é tua de ser feliz.
Como você vai conquistar isso? Como você vai se fazer ser percebida? E se ele não consegue valorizar isso, é porque tem alguma coisa que ele não está querendo enxergar pela criança ferida dele também. Entende? E você não é obrigada a tratar a criança ferida dele. Você tem que resolver a sua. Que atitude você vai tomar diante disso? Qual é a tua responsabilidade diante disso? Vai sustentar uma profissão, um trabalho que você não suporta, que você não gosta? Gabi, mas eu não posso pedir demissão, porque se eu pedir demissão eu não vou conseguir outro trabalho, o salário é bom, então reclamar não resolve, certo? Então vamos para as outras leis. Quais são as outras leis que a gente viu ontem? Se é para criticar, cale-se. Você vai criticar teu chefe, ele não vai mudar. A crítica não muda ninguém, certo? A crítica adoece, limita. Se é para reclamar, dê sugestão. Se você vai ficar reclamando, também não vai trazer nenhum tipo de benefício para você. Dê alguma sugestão, haja, né? E se é para buscar culpados, busque a solução. Se não tem como você resolver isso do jeito que você gostaria, se conforme, já que você não pode sair dali. Coloque um prazo, vou ficar aqui até tal dia. E depois eu vou procurar outra coisa. Às vezes pode ser também uma crença de incapacidade. Eu não me sinto capaz de conseguir um emprego melhor que esse. Acredite em você, confie em você. Se você conseguiu esse emprego, é sinal que o mérito é teu, a capacidade é tua. Em outro lugar, você também vai ser valorizado e vai conseguir o mesmo salário. Acredite em você. A gente precisa eliminar as crenças de capacidade, de merecimento e de identidade para a gente conseguir caminhar. Certo, gente? Então, vamos mudar isso? Se você conhece alguém assim, tenha mais compaixão por essa pessoa, entenda a dor dela, né? Não julgue, não critique, não reclame, mas entenda também que isso não vai mudar nada na vida dela e pegue isso para você de aprendizado. E se você é essa vítima, entenda que enquanto você for essa vítima, enquanto o problema for dos outros, enquanto a situação não favorece a tua felicidade, você vai viver infeliz. Tome as rédeas, pare de se posicionar inferior. Pare de se sentir assim. Levanta tua cabeça, dê a volta por cima. Trabalhe isso. Gabi, eu não consigo. Busque ajuda. Faça terapias. Faça coaching. Busque ajuda. Busque recurso. Ninguém nasceu para ser vítima. Nós nascemos para sermos vencedores. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Nós somos pescadores de homens. O pescador não fica sentado lá reclamando que no mar tá sem peixe. O pescador arremessa a rede e não desiste. E se não deu certo no dia seguinte, ele vai de novo. Entendeu, gente? Mudança, certo? Próximo. Quinta lei. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Esse eu adoro. O erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas, ao errar foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros, evitando tanto quanto possível reconhecê-los e assim evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Gente, isso aqui tem tudo a ver com a educação positiva, com a parentalidade consciente, tem tudo a ver, tá? É um livro de autoajuda, é um livro que muitos empresários leem, muitas pessoas que querem trabalhar como autônomo, né, profissionais liberais, enfim, muitas pessoas na área profissional que pega para ler. Mas isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida pessoal, familiar, nossa criança interior, a nossa educação com os nossos filhos. É só a gente adaptar, certo? Então, olha o que ele está falando aqui. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas ao errar foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros, evitando, tanto quanto possível, reconhecê-los e assim evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Isso aqui é fruto da educação punitiva. Toda vez que a gente erra, a gente é punido, a gente é castigado, a gente é humilhado. Então eu erro, né? Por exemplo, eu bati no meu irmão. Pronto, minha mãe desce além em mim, briga, me bota de castigo. Eu quebrei alguma coisa dentro de casa que era muito valioso para minha mãe, era muito importante para meu pai. Pronto, tô de castigo, fico sem celular, sem videogame, enfim, não vou mais ter os benefícios que eu tinha antes. Eu tiro uma nota mal, vou mal na prova, eu perco os meus direitos, eu paro de ver TV. Eu sempre sou punido diante dos meus erros. Sempre sou punido, sempre sou punido, sempre sou punido. Eu grito com a minha mãe, eu tô de castigo, né? Eu desrespeito meu pai, eu tomo uma surra. Então, assim, eu sempre sou punido diante de um erro. O que acontece? Errar não se torna aprendizado na vida dessa criança.
Mesmo porque ela interioriza que a partir do erro eu mereço sofrer, eu mereço ser humilhado, mas ela não consegue sair do erro, porque ela não foi ensinada. Os pais botam de castigo, os pais batem, os pais retiram as coisas das crianças, os benefícios, achando que eles vão aprender sozinhos a achar uma saída para que aquilo não aconteça de novo. Não vai, gente. Não vai. Tá bom? Não vai. O que vai acontecer é, se ele errou naquilo, talvez ele nem faça aquele mesmo ato de novo. Por exemplo, se ele pegou algo teu que não era para ter pego, talvez ele não pegue mais, mas isso não significa que ele não vai tentar pegar do outro. Entendeu? Que quando ele crescer, ele não vai dar um jeitinho de tirar o que é do outro, pegar para ele, sabe aquela vantagem? Porque ele não aprendeu de fato a ter a confiança, a ser responsável, a conversar, dialogar, a aceitar o não quando a pessoa disser não. Porque não teve conversa com os pais, foi só punição, foi só humilhação. Então o que acontece? A gente cresce, a gente não quer admitir o erro. Ou a gente acha que nós somos o erro em pessoa e a gente acredita que na nossa vida nada vai dar certo porque eu só tenho defeitos. Porque na minha infância eu escutei isso a vida inteira. Não tem reforço positivo na infância, né? É só apontamento das falhas e dos erros, é só crítica, julgamento, é só castigo. Ninguém me ensinou o caminho a seguir, ninguém me mostrou por que que eu fiz errado. O que é que originou o meu erro? Porque todo erro tem uma origem, gente. Principalmente da criança. Todo erro tem uma origem. O que foi essa origem? O que causou isso? Por que eu fiz assim? Ninguém olha para essa parte. Os pais têm dificuldade até de enxergar essa parte, eles só olham para o problema. E aí, como é que eu cesso o problema? Eu vou humilhar, constranger, punir, violentar emocionalmente, fisicamente, psicologicamente essa criança, para que ela entenda que o que ela fez foi totalmente errado, ela precisa sofrer para ela entender. Essa é a cultura que a gente vive. Eu preciso sofrer para eu entender. Quem disse, gente? A gente precisa sofrer para entender, não. Não precisa, não. Quando eu erro, eu já estou me sentindo mal. Eu não preciso me sentir pior. Eu posso conversar com meu filho, tá? Eu posso, como mãe, eu posso instruir ele. Posso mostrar para ele que eu fiquei chateada, posso mostrar para ele que eu não aprovo o comportamento, mas eu posso ajudá-lo a pensar numa solução, a entender o que causou, para que ele não cometa mais. Mas eu não preciso castigar, eu não preciso nem punir. Porque se eu faço isso, eu cresço um adulto desse jeito. Quantos adultos vocês conhecem que não suportam admitir os erros? Muito tem a ver com personalidade, tá? Muitos não suportam admitir os erros porque são perfeccionistas, exigentes, gostam de ser obedientes, né? Ou se teve aquela educação super tranquila, super, né, dentro da linha, aí quando cresce não quer sair da linha de novo, não quer, não, porque eu sou amado, sou valorizado, sou aceito quando eu tô acertando o tempo todo. E aí quando eu erro, meu Deus, eu vou deixar, né, vou perder o meu troféu de perfeito, de obediente, de inteligente. Entende? E aí a pessoa não quer, não se arrisca pra não errar, tá? Ou se ela erra, ela não assume. O problema é de todos, menos dela. Ela esconde o próprio erro. Ou ela se martiriza, se autopune, se condena. Não se sente capaz, desiste do que ela queria. Vocês estão entendendo? É tudo fruto de uma infância que nós não ensinamos a lidar com o erro. E tem aquelas pessoas, né, que não gostam de errar, porque agora adultas, elas podem se defender. E aí, se elas assumem o erro, logo reflete um gatilho, né? Ativa um gatilho na mente dela de sofrimento, de humilhação, de punição. Então agora ela tem voz. Então é melhor ela falar assim, epa, parou aqui. E aí ela se protege. E aí ela não consegue assumir, ela sempre tem uma justificativa pro erro dela. Sempre a culpa é de alguém, mas. Ela nunca fala, eu errei, ponto. E eu aprendi isso e isso quando eu errei. Porque agora ela pode se defender. Antes, se ela fosse se defender, o pai e a mãe levantavam a voz e falavam, opa, parou aí, quem manda aqui sou eu, mocinho. Agora não, então agora ele pode. E aí ele tenta se defender para defender aquela dor que sentiu lá atrás. Vocês estão conseguindo entender ou tá complexo? Tá fazendo sentido para vocês? Tem gente que colocou aqui, Gabi, eu andava bem triste no trabalho, você falou tudo que meu coração precisava ouvir, fez muito sentido. Que bom, Alessandra. Agora é a hora de colocar as coisas no lugar aí na sua cabecinha, tomar decisões e agir. Decisão sem ação também não adianta, tá? Decida e haja. Certo? Nem que você precise colocar uma data pro futuro, uma data médio, longo ou curto prazo, certo? Eu sempre coloco meu filho de castigo por todos os erros. Érica, leia todos esses posts que eu solto todos os dias. Assista todas as minhas lives no YouTube, Érica. Castigo não ensina, castigo limita, castigo fere. Se teu filho tem personalidade forte, castigo vai rebelar ele, vai deixar ele com raiva, ele vai se sentir injustiçado.
E o comportamento piora, por isso que você deixa ele todo de castigo por todos os erros. E ele deve errar e continuar errando. Se ele tem personalidade sensível, o castigo vai fazer ele se sentir um nada, um lixo. Eu não presto pra nada, minha mãe não gosta de mim, eu só faço tudo errado. E aí abaixa a autoestima dele. Castigo, gente, não ensina. Castigo é solução rápida pro adulto que não quer investir em tempo e não sabe investir em tempo de educação e diálogo. Porque a gente só bota lá de castigo e aí a gente tem um sossego pra cabeça. Só que a gente não tá educando. A gente tá ferindo, limitando, criando crenças limitantes na cabecinha das nossas crianças. Ok? O castigo não ensina, piora na cabeça das crianças. Exatamente. A criança não tem capacidade de aprender por si só. Não é por osmose que acontece o aprendizado. Veja como fui leviano, que eu fiz com meus pais. Meu Deus do céu, minha mãe tão boa, tão perfeita pra mim, tão doce, né, trabalhadora, se dedica o dia inteiro. E eu, por que fui fazer o que fiz? Meu Deus do céu, preciso mudar isso em mim. Ter autorregulação emocional, entender por que eu cometo o que eu cometo e tomar decisões na minha vida e mudar. Você acha que a criança, quando ela tá de castigo, ela tá pensando em tudo isso? Ou ela tá pensando, bom, deixa eu ver, eu cometi esse erro porque eu acredito que eu estou sentindo falta da minha mãe, então foi um jeito de chamar a atenção dela. Bom, mas isso não deu certo, então eu acho que da próxima vez é melhor eu falar pra ela que eu tô sentindo falta dela, aí eu acho que pode surtir mais efeito. Se bem que, se eu falar, talvez ela não acredite. Então, você acha que eles vão pensar isso, gente? Quando eles estão de castigo, eles não sabem porque eles estão lá. Eles sabem que eles fizeram coisa errada, mas não sabem o que fizeram. Quando teu filho erra, você fala assim pra ele, por que você fez isso? O que eles respondem? Não sei. Aí você fala, não sabe? Não sei. E não sabe mesmo. Não sabem, gente. Eles não têm capacidade de raciocinar. Isso é nosso. A gente é que tem que ter essa capacidade de ver por eles, através deles. Entendeu? Tá fazendo sentido, gente? Estou encantada neste mundo da disciplina positiva, coach. Obrigada, Gabi. Que bom, gente. Muito sentido. Sim, a explicação está bem clara. Nesse vídeo vai ficar salvo? Preciso sair, mas gostaria de terminar de assistir. Sim, vai ficar. Vai estar lá no YouTube, tá bom? Só você ver depois. Gente, entenderam então até aqui, né? Castigo não ensina, certo? Limita, vitimiza, certo? Deixa a pessoa pior ou rebela. Então, se você não ensina ela a lidar com os erros como aprendizado, tá? Ela não aprende uma habilidade de vida. A disciplina positiva, ela fala assim, todo comportamento negativo é um impulso, tá? É uma iniciativa para desenvolvimento de uma habilidade socioemocional. Então, se o seu filho grita muito, qual é a habilidade socioemocional que ele não tem? Autocontrole. Então, ao invés de eu ficar brigando porque ele tá gritando, como é que eu ensino ele a se autocontrolar? Como é que eu ensino ele a lidar com a euforia? Como é que eu ensino ele a lidar com a agressividade? Respirar fundo, se comunicar. Como é que eu percebo que ele vai acabar explodindo e vai acabar gritando? Como é que eu lido com isso? Claro, dentro de uma faixa de desenvolvimento. Você não vai ensinar isso pra uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, mas você vai ensinar isso pra uma criança de 4, de 5, de 6. Todo tem uma questão de desenvolvimento da criança e como eu ensino em cada fase de desenvolvimento, certo, gente? Mas não vou conseguir explicar isso aqui agora, porque senão fica muito longa a live, certo? E aí ele continua assim, para nos livrarmos desse terrível hábito é necessário adquirirmos uma nova crença. Não existem erros, apenas resultados. Não esqueçam isso, não existem erros, apenas resultados. Quem tem sucesso traz esse pressuposto na programação neurolinguística, que é a PNL, arraigado em suas vidas, em suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos, são efeitos, são resultados. E para não colher os mesmos resultados, basta fazer diferente na próxima vez. Einstein dizia, loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ai, gente, olha essa frase. Loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você que castiga teu filho, você que bate no teu filho, você que tira o doce do teu filho, tira o videogame do teu filho. Quantas vezes você precisou fazer isso? Se você precisou fazer isso mais de uma, mais de duas, mais de 3 vezes e continua fazendo isso, essa frase é pra você. Loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você tá agindo assim achando que sua criança vai mudar sozinha? Não vai, gente. Não vai. Isso é loucura.
É loucura você achar que é isso que vai educar teu filho. Está limitando o teu filho, é por isso que ele continua no processo. Ele não está aprendendo com o erro dele, é por isso que você continua castigando. Tá fazendo sentido? A gente precisa mudar isso. E não só para a maternidade, para a nossa vida. Se você continua agindo do mesmo jeito, como é que você espera outro resultado? Se teu casamento tá uma droga e você continua brigando, discutindo, desvalidando, se sentindo mal, enfim, desconectado com seu marido, como é que esse casamento vai mudar? É loucura fazer a mesma coisa e achar que as coisas vão acontecer por osmose, gente. Não vai. Se eu não mudar, minha vida não muda. Precisa partir de mim e não é do outro, porque nós estamos falando de autorresponsabilidade. Eu não preciso esperar do outro, eu tenho que agir, eu tenho que tomar posição, eu tenho que fazer. Não sei como, eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que buscar recurso, eu tenho que buscar um profissional que me ajude no caminho. Eu tenho que fazer, certo? E ele continua assim: todos alcançam algum tipo de resultado. Se estou gordo, não preciso entender como frustrante ou fracasso. Posso entender como resultado da minha maneira de viver e de me alimentar. Se quer outro resultado, basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver e me alimentar. Claro, o que ele está dizendo aqui parece simples. Eu tô me sentindo gorda. Então, eu não vou me sentir um fracasso, é isso que ele tá querendo dizer. Não se sinta mal porque você tá gorda. Olha pra isso e fala assim, bom, não tô gostando disso, mas isso é resultado do que eu como, da falta de exercício, da minha vida sedentária, né? Então, a partir de hoje, eu vou começar a fazer exercícios e vou começar a me alimentar melhor. Não é bem assim. Por quê? É assim, mas não é bem assim. Vou explicar por quê. Existe uma parte emocional nossa que faz com que a gente continue cometendo isso, certo? E aí, quando você se conscientiza, racionaliza e fala, não, beleza, eu vou fazer isso, no dia seguinte você acorda mal. E por que você acorda mal? Porque o teu cérebro quer te proteger. Você viveu assim, acreditando nisso há muito tempo, e ele acha que isso é o certo pra você. Aí, quando você tenta ser diferente, pensa diferente, você produz outros hormônios positivos. Teu cérebro não tá acostumado com isso. Então, ele vai deixar você mal, vai te adoecer, vai te enfraquecer, vai colocar um monte de vozinha na sua cabeça falando que você não vai conseguir, não vai dar certo, é difícil. Pra quê? Porque ele quer que você retorne à zona de conforto. Porque nosso cérebro foi feito para que a gente tenha paz. Mas ele não consegue saber se essa paz é boa, se essa paz é ruim, se essa paz vai te fazer crescer, se essa paz é uma zona de conforto negativa. Ele não sabe. Mas ele quer sempre estar na mesma linha condutora. Então, para isso eu preciso entender um pouquinho de neurociência, para isso eu preciso reconhecer o meu corpo, saber que eu estou ficando ruim, doente, porque eu tomei decisões diferentes, meu corpo está tentando voltar a estaca zero e eu sou líder do meu corpo e eu vou tomar a decisão de continuar e persistir, certo? Eu preciso também entender por que eu como do jeito que eu como, por que eu desconto na comida o meu prazer, qual é o prazer que eu não estou tendo na vida e estou buscando no alimento, nesse contexto. E como é que eu lido com isso? Porque se o alimento me traz prazer momentâneo, mas depois eu fico me sentindo um lixo, isso não está contribuindo com nada na minha vida. Eu continuo me sentindo mal. Mal pela minha vida e mal pelo meu corpo. Então, que tipo de pessoa sou eu? Infeliz. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa mudar. Certo? Mudar. E uma série de coisas envolve essa mudança, mas é totalmente possível. Meu filho de 7 anos escondeu um erro por meses e esses dias me confessou. Conversar com ele, Eliane. Conversar. Se ele te confessou, ouve. Tenta entender por que ele te escondeu. Ele tinha medo de você, ele não confiava em você. Restabeleça essa conexão, essa confiança. E se o erro foi muito grave, ensine os valores e os princípios. Mostre que você ficou chateada, mas acolha o teu filho. Gente, olha a história do filho pródigo na Bíblia. Acho que eu já falei até nessa live aqui, em outras lives. O filho pródigo, resumidamente, ele foi embora. Ele pediu a parte dele na herança e ele foi embora. E ele torrou tudo. E quando ele voltou com o rabinho no meio das pernas, o pai dele mandou matar um carneiro e fazer uma festa, porque o filho amado, aqui ele tem prazer e alegria, voltou. Isso é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro amor. Ele não voltou e o pai falou assim, o que você tá fazendo aqui? Torrou tudo? Entendi. Mas eu falei, não falei que isso ia acontecer? E agora você volta? Entra. Entra, mas tá sem celular, sem videogame, não falou. Certo? Ele recebeu com amor, porque o sofrimento do filho de ter perdido tudo que o filho passou já foi a punição dele. Agora, pais, recebam teus filhos de braços abertos, não passem a mão na cabeça dele, porque o pai não passou a mão. O pai falou, o limite da minha casa é esse. Se você não aceita, tudo bem, pode ir embora. O filho pediu a herança e foi embora, porque não aceitou os limites da casa do pai. O pai não passou a mão, o pai não foi permissivo. Imagina o coração daquele pai sofrendo de ter que deixar o filho ir.
Mas o filho foi, porque o pai sabia que aquilo ia ensinar para ele resiliência, responsabilidade, reconhecimento, gratidão pela família. E o filho volta e o pai dá amor, porque a família é amor, não é julgamento. Muda isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, você, 44 pessoas que estão aqui me assistindo, e todas as outras que vão ver depois pelo YouTube, muda isso na sua cabeça, por favor. Muda a tua linguagem de amor, tá bom? Muda. O mundo precisa dessa mudança na linguagem de amor. Tem roda de crença por trás disso. Meu nicho de atuação, comportamento alimentar. Aí, ó, Simone Pinheiro atua no comportamento alimentar. Depois vocês já podem conversar com ela. É isso aí, com certeza tem crença por trás do comportamento, sim. Por trás da alimentação, sim, né? E se você não consegue sozinho, é importante conseguir ajuda com um profissional. Comecei a caminhar, parei com açúcar, tirei carboidratos da janta, não tomo refrigerante. Parabéns, Débora, parabéns. Débora, não é a melhor estratégia, restringir não é duradoura. Lá, Simone já tá tentando te ajudar, Débora, depois fala lá com ela, tá? Cada um tem uma linha, gente, cada um vai ter uma linha condutora de tentar te ajudar de alguma forma. E para algumas pessoas funciona de um jeito, para outras pessoas funciona de outro, porque somos diferentes, certo? Às vezes para um não funciona restringir tudo, às vezes para outro funciona restringir tudo, porque tem pessoas que são extremistas. E por quê? Porque na vida foram criados assim, desde criança. Eu aprendi na raça, então agora eu também vivo na raça. Mas é importante eu conscientizar por que eu tô fazendo isso, entender por que eu ajo dessa forma e tomar decisões diferentes. Certo, gente? Tem gente querendo comprar meu livro, depois me chama no direct. E a tá dizendo, passando por aqui só pra falar um pouco tempo, mudado várias coisas na minha vida, assisto todos os dias. Que legal, gente. Fico feliz, tá? Fico feliz que tá sendo produtivo pra vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo amor que vocês disseminam aí pra mim nas palavras. Certo? E a última lei pra gente fechar, então, se é pra julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Gente, isso aqui é rótulo, né? Que eu adoro rótulo. Falar sobre o rótulo, né? E ele diz assim, quando alguém nos ofende, a reação normal, na maioria, é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. Seu diálogo interno é mais ou menos assim, que barbeiragem aquela pessoa fez podia até causar um acidente, né? Quando às vezes você é fechado no trânsito, né? E aí tem pessoas que gritam, tem pessoas que brigam, né? E ele fala assim, que barbeiragem aquela pessoa fez podia até causar um acidente. Já alguém com um nível baixo de autorresponsabilidade diria o seguinte, gritaria, né? Ei, seu irresponsável, está querendo me matar, seu cretino, imbecil, comprou a carteira onde? Certo? E é isso que acontece mesmo, né, gente? Quem já viu isso ou quem já disse isso, né? Se agredir com palavras funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Olha isso, gente. Para que agredir, não é? E quantos pais agredem seus filhos com palavras? Não teríamos mais barbeiros no trânsito se isso funcionasse. Em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente julgar e compreender as atitudes delas. E assim compreender que aqueles que cometem barbeiragem podem talvez ser indivíduos maravilhosos, que aqueles que nos magoam podem um dia ser nossos melhores aliados e que aqueles que não são tão verdadeiros conosco podem no futuro ser nossos protetores. É mudar a visão, é olhar para as pessoas com mais empatia, com mais amor. Julgar as pessoas pela identidade não muda ninguém e não muda nem a ti mesmo, né? Nem a você mesmo. Você precisa analisar os comportamentos, é que nem para criança. Meu filho é preguiçoso. Não, meu filho não é preguiçoso. Meu filho está tendo uma fase de desânimo, né? Meu filho está com... Ou até mesmo ele está com preguiça de fazer determinadas coisas, mas ele não é preguiçoso. Quais são as atitudes positivas que ele tem de ânimo, que ele vai, que ele faz, quando ele quer fazer, quando é algo que motiva ele não vai e faz? Então ele não é preguiçoso. Ele só está desanimado por coisas que ele não considera importante. Eu preciso mostrar pra ele que aquilo também é importante. E eu preciso mostrar pra ele que a gente vai precisar fazer coisas na vida que a gente não gosta, mas que são necessárias. Através de muita paciência, respeitando o nível de desenvolvimento de cada um, certo? E quanto mais eu vou fazendo isso, mais as coisas vão acontecendo na minha vida. E retirando os rótulos, principalmente da minha criança, eu também aprendo a retirar os meus rótulos, entendendo que eu não sou lenta, eu não sou impaciente. Não se rotule negativamente, ok? Entenda que você pode sim estar numa fase, mas isso não é a sua identidade, quem você é. Isso é o que você está fazendo. Então é muito importante a gente entender isso pra gente conseguir mudar. Certo, gente? Menos rótulos.
por favor, analisem o comportamento, aprendam a olhar as pessoas com mais ternura e empatia. E os filhos, retirem todos os rótulos deles. Seus filhos são pessoas maravilhosas. Eles podem ter comportamentos que você não gosta, atua em cima disso para que isso melhore. E você tire os seus rótulos. Tire os seus rótulos, se reconheça como filha amada de Deus, a quem Ele tem prazer e alegria. E a partir disso, se tem comportamentos em você que você não gosta, isso não torna você assim para sempre. Não é a sua identidade, é só uma fase, um estado que você está vivendo por falta de consciência. Certo? Volta isso para você e fala que esse comportamento, eu não estou gostando desse comportamento. Então eu vou alterar ele, porque ele não sou eu. Eu só estou decidindo viver isso, mas ele não sou eu. Ok? Você é feita a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser maravilhoso. Ele pensou em você. Você tem muitas qualidades. A vida te fez te enxergar negativamente. Muda essa visão. Não é a tua mãe que tem que valorizar você. Não é o teu pai que tem que te valorizar. Não espere reconhecimento do teu pai. Não espere reconhecimento da tua mãe. Não espere reconhecimento do teu marido. É você que precisa se amar. É você que precisa se valorizar. É você que precisa se reconhecer. Gabi, mas dói, né? Ver as pessoas que eu amo não me valorizando. Dói. O que você vai fazer com esse erro? Com essa dor? Se fazer de vítima? Vai mudar a tua vida? Se você fizer de vítima diante dessa dor, eles vão passar a te reconhecer? Não vão. Então não resolve. Eu sei que dói. Eu tenho uma história difícil também na minha infância. Eu sei que dói. Só que se fazer de vítima, ou culpar eles, ou esperar que eles mudem, não vai mudar a sua vida. Perdoa quem você tiver que perdoar. Entenda que os seus pais são vítimas de outras vítimas. E o que eles te deram foi o melhor que eles podiam e sabiam. Que seu marido também é vítima de outra vítima. Não está no caminho, que você não está estudando como você. Que a sua esposa não está estudando como você. Que ela também é vítima de outras vítimas. E se ame, se valorize, se dê o valor, cuide de você, da sua mente, da sua visão positiva sobre quem você é. E aí você vai começar a atingir resultados diferentes. E posso dizer, algumas pessoas vão se afastar de você, outras se aproximarão. E você pode ser luz na vida delas. A luz não vai brilhar só pra você, a luz vai atingir outras vidas. Gente, isso é lindo. Certo? Combinado? Espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje. E que vocês escrevam as 6 leis. Eu vou deixar elas no story, tá? Dê um print, depois imprimam. E eu queria, por favor, que vocês ou dessem um print, ou que vocês escrevessem, ou que vocês imprimissem, tirassem uma foto, postassem no story de vocês. As pessoas precisam conhecer isso. Postem no story de vocês, me marquem. Eu quero ver que vocês tomaram decisões e estão agindo, tá? Não deixem para depois, façam quanto antes. Certo? Isso vai motivar vocês, vamos juntos, e vocês vão ver depois no meu story, as pessoas repostando e eu repostando delas, isso vai motivar também vocês, tem mais gente na caminhada. Então vamos fazer isso? Eu vou fazer um story com as 6 leis, vocês tiram um print lá, certo? E façam do jeito que vocês quiserem, vocês podem imprimir, vocês podem escrever no papel, mas depois eu quero uma foto de onde vocês colocaram, onde vocês estão usando essas 6 leis, para que vocês não esqueçam delas, certo? Para que a vida de vocês possa ser transformada. E postem ela no story de vocês. Pode colocar a frase que vocês quiserem e me marquem. Vamos motivar as pessoas com a nossa mudança e a nossa autorresponsabilidade. A gente não está mudando eles. A gente está mostrando para eles que nós queremos mudar a nossa vida. E isso pode ser um motivador para que eles mudem a deles. Tá bom? Beijo e amanhã a gente se vê com o final, gente. Olha aqui, ó. Nós vamos terminar o nosso livro, o nosso estudo aqui, né? E foi muito bom pra mim também. Mas amanhã a gente se despede. Beijo grande e ótima quarta-feira pra vocês. Fui!